Tipo de transformação seria a isométrica. A isométrica tem outros nomes, tem isovolumétrica ou isocórica, mas é a mesma coisa. Seria uma transformação que não altera o volume. Então tá ali, eu tinha um estado 1 com pressão 1, volume 1 e temperatura 1. E fui para um estado 2 com outra pressão maior, o volume não mudou, mas a temperatura mudou. E é o que acontece na panela de pressão, é o mesmo volume sempre. Só que como eu aumentei a temperatura, consequentemente, a pressão lá dentro aumentou. Então, olha, à medida que a temperatura aumenta, pressão aumenta. Ah, então o formato de se escrever isso é assim, olha. À medida que eu aumento a pressão, o volume também aumenta. Posso fazer a comparação com os dois estados e isso tudo vai ser uma constante. Essa aqui é a equação da transformação isométrica, aquela que não muda o volume. Não muda o volume, então como é que vão ser os meus gráficos? Está aqui, olha. O volume sempre foi constante. Aumentei a pressão no primeiro, mas o volume constante. Não posso ir até lá no final, porque não é possível ter um volume, uma pressão zero. Agora, volume pelo tempo, pela temperatura. O volume não alterou. Mesmo que eu tenha aumentado de T1 para T2, o volume é o mesmo. Eu também não posso ir lá para o final, porque alcançar 0 Kelvin tem sido um desafio para os físicos. Tá? Eles estão tentando, estão alcançando, mas é muito complicado, a gente até nem mexe com essa parte, certo? Bom, se você for perceber a equação, se eu pegar qualquer um desses, olha, P2, V2 igual a K, e eu passar esse V2 para lá, fica uma função do primeiro grau. E aí eu conheço o outro modelo de gráfico, que no caso é pressão pelo tempo, pela temperatura. É uma função de primeiro grau. Para uma temperatura 1 eu tinha uma pressão 1, para uma temperatura 2 eu tenho uma pressão 2, e eu não posso, por mais que ela seja, né, ela tenha uma tendência de zerar, mas eu não alcanço aquele zero, certo? Nós temos também a última transformação, que é a isobárica. Isobárica seria a mesma pressão. Então eu tinha o estado 1 com P1, pressão 1, volume 1 e temperatura 1. E fui para o estado 2 com uma pressão maior, com a mesma pressão, sendo que o volume aumentou porque a temperatura aumentou. Então eu já vi alguns casos de recipientes que, porque eles tinham a possibilidade de mudar a sua forma, e como o gás que estava lá dentro aqueceu, aquele recipiente estufou, ou seja, aumentou o volume. Bom, nesse caso aqui, a análise que nós vamos fazer de volume e temperatura é que V1 sobre T1 vai ser igual a V2 sobre T2, que isso também vai ser uma constante. Quando o volume aumenta, a temperatura aumenta. E vice-versa. Se a temperatura aumentar, o volume também vai aumentar. Bom, tenho meus gráficos aqui também, já que a pressão é constante, por mais que aumente o volume, a pressão é constante. Por mais que aumente a temperatura, a pressão vai ser constante. E cadê o gráfico da velocidade do volume pela temperatura? Está aqui, ó. Semelhante, né? Aumentei a temperatura, acarretou um aumento de volume, assim que ele comporta. Não posso alcançar aquele zero absoluto ali. Muito bem. Bom, juntando tudo isso, eu tenho duas situações, que no caso é a definição de um gás perfeito e um gás real. Então, um gás perfeito, né, em comparação com o gás real, tem algumas questões, como por exemplo a liquefação. Um gás perfeito ou ideal, ele não sofre esse processo de liquefação, dependendo da temperatura. Não existe atração
entre as partículas. Esse é o gás perfeito. Mas o que nós encontramos é um gás real. É possível que um gás real, que é o que nós encontramos, ele vai se aproximar de um gás perfeito em pressões baixas, que no caso são as estudadas por nós, né? Se for em altas pressões, a gente não consegue mais mexer com isso. Se a temperatura for alta demais, ela se aproxima de um gás perfeito, já que as moléculas estão bem agitadas e bem mais distantes desse processo de liquefação, né? Então, considerando um gás perfeito ou ideal, nós temos o que nós chamamos de lei geral dos gases perfeitos. Se eu tenho um estado inicial aqui de uma pressão 1, volume 1 e temperatura 1, e vou para um estado final P2, V2, T2, eu posso juntar todas as minhas equações. Então esqueçam aquilo lá em cima e fixe só aqui. Por isso que eu não me preocupei lá em cima, tá? Que eu junto todas as equações lá de cima para gerar a lei geral, que no caso ficou assim, olha, P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2, que tudo isso aqui vai gerar uma constante que eu vou chamar de R por enquanto, para me valer lá para frente, certo? Então os alunos gostam de usar o macete aqui, PVT Polvotó, PVT Polvotó. De repente seja fácil. Se você tiver uma isotérmica é a mesma temperatura, então se T1 igual a T2, eu corto aqui. Sobrou só P1 V1 sobre igual a P2 V2. Não é isotérmica? Não, foi uma isométrica. Isométrica é mesmo volume. Então cortei o volume com o volume. Ficou P1 T1, P2 T2. Não é igual lá em cima? Não, é uma isobárica. Mesma pressão. Então corta P1 com P2. Ficou só V1 sobre T1, V2 sobre T2. É assim que funciona. Certo? Bora ver os exercícios? Os exemplos? Olha aqui.